Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar, gostaria de dizer às senhoras e moças que não se aproximem da Santa Comunhão se não tiverem devidamente vestidas, como está indicado no pequeno aviso que nós temos ali na entrada. Então, para hoje será assim, pois eu darei mais indicações. Peço que as senhoras, talvez que tenham vindo a primeira vez, mas que não sabiam, mas para dar o bom exemplo, então quem tiver de calça comprida, eu peço para não se aproximar. E as moças que vieram com uma saia que não cubra o joelho quando elas estão sentadas, não se aproximem da Santa Comunhão. E tenham respeito por Nosso Senhor, que pede que as moças tenham uma saia que cubra os joelhos quando elas estão sentadas. Isto é a doutrina da Igreja e, portanto, de Nosso Senhor. Devemos respeitar o nosso Criador e Redentor, que tanto sofreu para que a gente praticasse as virtudes, inclusive a modéstia. O Evangelho de hoje termina com essas palavras: todo aquele que se humilha será exaltado, e todo que se exalta será humilhado. Eis aí a base, a constituição, o fundamento das nossas relações com Deus. São Bento põe esta base como fundamento da sua regra. Ele supõe, é claro, que a pessoa já chega com o fundamento da fé. Ele supõe isso já estabelecido. Claro que a fé é o fundamento de tudo, é o fundamento de toda a vida sobrenatural. Mas São Bento, tendo já isto suposto, vai entrar na nossa vida espiritual. Ele vai então nos tomar pela mão e nos mostrar os graus da humildade. Uma vez a irmã de Santa Teresinha disse a ela: quando entrei no Carmelo eu estava pronta para tudo, para o martírio, mas agora eu vejo que não vou conseguir. Eu já desanimei, eu não vou conseguir, é muito difícil, não vou conseguir. E Santa Teresinha disse para ela: não diga isso. Peça, peça, peça a santidade e Deus lhe dará, não porque você merece, mas porque Ele é bom. Humildade e confiança. Você não merece. A gente não merece. Então São Bento quer que a gente tenha consciência de que a gente não merece. E que a gente se comporte como o que a gente é. Pessoas que não merecem. E pessoas que não merecem devem ser humildes. E São Bento vai nos ensinar, vai ensinar ao monge, e através dos monges ensinou também aos outros, facilitando, ou melhor, trocando em miúdos o ensinamento que está no Evangelho, que os santos não ensinam nada da cabeça deles, eles só fazem comentar o que está nos Santos Evangelhos. Então nós vamos ver o que diz São Bento dos graus da humildade. E depois veremos o que diz São Bernardo dos graus do orgulho. Então, os graus da humildade, nós partiremos de baixo e vamos subindo. Enquanto nos graus do orgulho, São Bernardo vai pegar de cima e vai descendo. Porque nessa escada que São Bento, que Jacó contemplou no seu sonho, uma escada que ia da terra ao céu e ao lado das quais os anjos subiam e desciam, São Bento dá como exemplo da humildade. Então tem uns que estão subindo e outros estão descendo. Lúcifer estava em cima e desceu, e desceu, e desceu, e desceu, e por isso hoje ele está bem baixo. E lá será encerrado depois do fim do mundo e nunca mais de lá sairá. E tem pessoas também que descem também com ele. Adão desceu, infelizmente, estava em cima e desceu. Então é bom saber como é que se faz essa descida, não para descer, mas para não descer. Não para que a gente imite, mas para que a gente se precaveja de não imitá-los. Então veremos primeiro como se sobe. São Bento vai mostrando como se sobe. Depois com São Bernardo veremos como se desce. Como as pessoas que se deixam dominar pelo orgulho, e todos nós somos orgulhosos, por isso que os dois ensinamentos são úteis para nós. Nós precisamos subir e precisamos não descer. Precisamos subir e não parar no meio e começar a descer. Precisamos não subir até em cima. Já houve almas que, pelo que a gente lê na Vida dos Santos e alguns comentários, a gente ouve almas que estavam bem alto, e depois desceram. Lúcifer é um deles. É um anjo, mas o movimento é o mesmo. O movimento de descida. Então, não desçamos, mas subamos. Então, vamos começar pela subida. O primeiro grau da humildade é a presença de Deus. O humilde com temor lembra-se sempre de que Deus o vê.
Simplesmente isso. Não me lembro, diz Santa Teresinha, Menino Jesus, ter ficado nunca mais de 3 minutos sem pensar em Deus. Temor de Deus. Primeiro grau da humildade. Ter Deus sempre diante da nossa alma. Vendo Deus ninguém peca, diz o adágio. A criança humilde, quando a mãe sai, ela lembra do que a mãe disse. Não mexa aqui. Não faça isso. E aí quando o demônio vem dizer a ela, mas faz, sua mãe não está vendo. Ela diz, mamãe não está vendo, mas Deus está vendo. E o que minha mãe disse está na minha mente. E aqui é orgulhosa, diz, haha, mamãe não está vendo e ninguém está vendo. Então orgulhoso é um tonto. E o santo é um homem prudente, homem sensato, realista. Deus está vendo. E não só Deus está vendo, mas ele inclina a cabeça desse Deus que está vendo. Ele tem o temor de Deus, primeiro grau. Anda na presença de Deus, foi dito aos santos profetas. E o Père Emmanuel diz que isso bastaria para santificar uma alma. Lembrar que Deus está vendo. Deus está nos vendo. Deus está nos escutando. As palavras que eu estou dizendo, eu tenho que dizê-las diante de Deus. Porque Deus está escutando. Melhor do que qualquer um que esteja aqui. Eu não preciso escutar. Deus sabe. Ora, o que é o primeiro grau da humildade? Na humildade é o último da descida. São Bernardo vai nos escrever, nós mostraremos depois como se desce. Então o grau é o último. Esse vai mostrar como é que Lúcifer e os que são orgulhosos vão descendo até onde? Até o esquecimento total de Deus. Um pouquinho o mundo moderno, que tende a uma vida totalmente longe de Deus. Não guardar a presença de Deus. Podemos pensar que a consciência do anticristo será assim. Ela chegará a esse ponto. Mas vamos continuar a nossa subida. Primeiro grau da humildade, guardar a presença de Deus. Lembrando que Deus nos vê a todo momento. Segundo grau, não amar a própria vontade. Nós somos uns seres complexos. Se a gente fosse mais simples, como são os anjos, não precisaria de todos esses graus que vamos enumerar, 12, parece muito, seria mais simples. Os anjos, a coisa vai muito mais depressa. Mas mesmo nos anjos existe uma diferença entre a inteligência e a vontade. Então São Bento vai botar aqui o primeiro grau, e ao qual vai acrescentar o segundo, que diz mais diretamente respeito à vontade. Não amar a própria vontade. Por quê? Porque nós sabemos que o pecado original nos deixou feridas. E a nossa vontade própria, todos nós temos uma vontade própria. A vontade própria é a vontade enquanto ela é ruim. E todos nós temos algo de ruim. E é bom que a gente tome consciência. São José de Sales dizia, a vontade própria morre 15 minutos depois de nós. Para dizer que até o fim ela estará ali, roendo um pouco nossas forças, diminuindo nossa capacidade de unir a Deus. Segundo grau, não amar a própria vontade. Terceiro grau, submissão ao superior, com inteira obediência. Então, segundo é mais negativo, né? Só se abster da vontade própria. Terceiro, esse aqui ele está mostrando os graus da humildade para os monges, mas pode fazer uma aplicação para as pessoas do mundo. Uma criança vai obedecer ao pai e à mãe. Então, o terceiro grau da humildade, se a gente aplicar isso a uma criança, e os que já não são crianças também, mas que devem respeito aos pais, menos até a maioridade, depois da maioridade permanece o respeito, bem que a submissão já não é mais necessária. Digam submissão ao pai e à mãe. Quarto, paciência no exercício da obediência, suportando até mesmo toda sorte de maus tratos. Quinto, não esconder ao abade os maus pensamentos, sugestões do demônio, mas revelá-las com simplicidade e humildade. Santa Teresinha, no dia que precedeu, acho que foi o dia que precedeu, ou então foi 2 dias antes, mas penso que foi no dia que precedeu, a sua tomada de hábito foi tomada de uma terrível tentação e quase foi embora. O demônio a persuadiu que ela estava no lugar errado.
Ela então foi vir a mestre de noviças. E mal ela falou, as mestres de noviças sorriu, porque era evidente que o lugar dela era ali. E mal ela acabou a tentação. Por quê? Porque o demônio não teme nada tanto quanto a abertura da alma. As almas que se fecham são almas onde o demônio trabalha mais facilmente. Porque o demônio trabalha no segredo. Sexto grau, estar contente com tudo que há de mais vil e pobre e humilde, considerando-se indigno de tudo que ele recebe e de tudo que lhe é pedido. Eles nos pedem uma coisa que nos humilha um pouco. O monge deve se lembrar do sexto grau. Que mais merecemos nós? Sétimo grau, considerar-se inferior e mais vil que todos, não só de boca, mas também de coração. São Francisco de Assis, uma vez estava andando com o irmão Leão, ele dizia: irmão Leão, eu sou o pior de todos os homens. Ia repetindo isso. E o irmão Leão falou: mas Padre Francisco, por que você diz isso, se isso não é verdade? Ele falou: irmão Leão, você não conhece nada. Eu estou suspenso por um fio pela misericórdia de Deus. Se Deus me largasse, eu seria capaz de cometer todos os crimes jamais imagináveis. Considerar-se inferior e mais vil do que todos, não só de boca, mas também de coração. São Francisco de Assis fazia todos aqueles prodígios, mas não considerava-se capaz, senão do mal. Todo bem que está em nós vem de Deus. Todo mal que está em nós vem de nós, e a nós devemos atribuir, diz São Bento. E se o que está em nós de bom não é nosso, por que se gloriar como se fosse nosso? Se você recebeu, por que se gloriar-se como não tivesse recebido? Oitavo grau, seguir em tudo a regra e os exemplos antigos. Seguir a regra, a tradição. Tradição na doutrina, tradição nas vestes, tradição no modo de viver a vida beneditina, tradição em tudo que é de Deus, tudo que é justo. Claro, a gente pode inovar também. Inovar naquilo que é livre aos homens de inovar. Um bom músico pode, com a sua espírito criativo, encontrar uma nova melodia que enriqueça o patrimônio musical da humanidade. Não tem mal, ao contrário, muito bom. Mas há coisas na qual a gente não deve inovar, na qual a inovação é um pecado. Então, seguir em tudo a regra, não deve inovar contra a regra. E os exemplos antigos, o que foi transmitido de São Bento para São Bernardo para os santos que seguiram, e assim vem até nós. A gente deve então guardar. Nono grau, não falar até ser interrogado. Bom, isso é para os monges. Não precisa ser assim na vida civil. E mesmo os monges na recreação, se ninguém fala nada, é bom que alguém fale, porque a recreação tem que ser recreativa, senão a gente já está em silêncio a semana toda, se não continuar calado na recreação, não fica bem. Então, mas o monge deve ficar calado até ser interrogado. O que significa isso? Significa que a humildade, o silêncio é mais humilde do que a palavra. E o silêncio é mais próprio a receber. E o homem tem necessidade de receber. O homem é um pobre que tem necessidade de tudo receber, dizia o cura d'Ars, de tudo pedir. Então o humilde, ele tem a tendência mais ao silêncio. E se ele é monge, também lhe faz uma obrigação. 10º, não ser pronto e fácil a rir. Bom, na recreação, Santa Teresinha fazia as irmãs morrerem de rir, chorar de rir. Mas tem recreação e tem o fim da recreação. Quando o fim da recreação chegou, a gente deve não ser pronto para rir. Tem gente que ri o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, a vida toda. É um pouquinho demais. E não é um sinal de grande humildade, muito pelo contrário. Fazer troça de tudo, rir de tudo. Sinal de uma alma que não é profunda, que não é humilde. 11º, falar com suavidade e sem riso, com humildade e gravidade. Então não só não ficar rindo o tempo todo, que nem um tonto, mas também falar com suavidade,
humildade, gravidade, na hora de se exprimir. Poucas palavras. Isso de uma maneira geral. Vai o temperamento também, vai, claro, tem uma margem que se adapta ao temperamento de cada um, mas esse aí fica o padrão. 12º, ter a humildade em todo o seu porte, tendo os olhos baixos, considerando já no tremendo juízo de Deus. Ter os olhos baixos, que humildade. E ela é rara. Nosso Senhor conservava os olhos baixos habitualmente, e é raro ver isso. Muito raro. Muito raro. Muito raro de ver isso com naturalidade e com constância. É muito raro. Mas é o que São Bento pede. Se vocês virem os monges não fazendo isso, vocês podem dizer que a gente não está ainda na perfeição. E é verdade. Não estamos não. Ao monge que assim proceder, São Bento promete chegar rapidamente à perfeição da caridade. E a esta dilatação do coração que torna tudo fácil, que faz a alma correr com inenarrável doçura de amor, como diz São Bento, nos caminhos, nas vias dos mandamentos de Deus. Pois quem ama não pena, e se pena, ama sua pena, diz Santo Agostinho. Vejamos agora os graus do orgulho, numerados por São Bernardo. São Bernardo inverte a ordem dos graus. Porque São Bento mostrou alguém que sai de baixo e vai subindo. E agora São Bernardo vai mostrar o contrário, alguém que sai de cima e vai descendo. Caso de Lúcifer, caso de Adão e casos de muitas pessoas. Já que a maior parte dos pais da igreja pensa que a maioria das pessoas se perdem, vão para o inferno. E vão para o inferno por quê? Porque foram orgulhosos. Em todo orgulho é a raiz de todos os pecados. Orgulho é a raiz de todos os pecados. Então é importante a gente conhecer esse famoso orgulho, porque ele não é estranho para nós. Tem bem que ele se esconde bem, mesmo aos nossos próprios olhos. Então, São Bernardo dá como primeiro grau, então, o último grau da humildade termina lá em cima, olhos baixos, humildade no porte. Primeiro grau da descida será o contrário, curiosidade. Contrário dos olhos baixos. Será o olhar altaneiro, que quer saber de tudo, do que deve e do que não deve. Esse olhar não é só o olhar dos olhos físicos, mas também o olhar da inteligência. São Pedestre dizia que a curiosidade era suficiente para explicar as heresias, em particular o modernismo. A curiosidade é um começo de orgulho. Querer saber de tudo. Quantas pessoas entram na internet por curiosidade e aí perdem um pedaço da alma. A curiosidade é um começo de orgulho. Ela ficou curiosa em saber o final do discurso do demônio. E fez uma pergunta, ficou curiosa em saber o que ele ia responder. Fatal curiosidade. É o primeiro grau ainda. Segundo grau, a leviandade. São Bento falou para falar com humildade, com poucas palavras, sem riso. E o orgulhoso é leviano. Ele vai falar sem gravidade. Ele vai falar de troça o tempo todo. É verdade que tem uma troça e uma troça. Tem uma troça que é feita por caridade, para uma recreação. Tem pessoas que têm o dom de fazer os outros rirem. É muito interessante e é agradável, contanto que seja dentro das normas da boa educação e que não fira a caridade nem nenhuma outra virtude, que seja feito na hora que convém. Santa Teresinha tinha o dom de fazer os outros rirem. Interessante. A gente não imaginaria, né? Santa Bernadette também. Santa Bernadette acho que tinha o dom de imitar os outros. A imitação é sempre algo interessante, que ao menos eu gosto muito. Leviandade. Onde São Bento põe gravidade para o humilde, São Bernardo põe, com razão, leviandade para o orgulhoso. O orgulhoso não tem nada de grave, nada de sério. Se ele bota seriedade, é no mal. Terceiro grau, alegria tola. Então ele não tinha gravidade nas palavras e não vai ter gravidade também na maneira de rir, de se portar. O orgulhoso se alegra com o que não devia.
Sua alegria é vã, sem fundamento. Corsão dizia com humor de uma pessoa que lhe dizia, ela ri na hora errada. Ela ri na hora errada. Porque não tem muito juízo. A coisa engraçada ele não ri, e a coisa sem graça ele ri. Fazer o quê? O estulto é assim. Ele se alegra com o mal e não se alegra com o bem. O bem avança, ele não vê nenhuma razão de se alegrar. O mal avança, ele vê uma razão de se alegrar. É uma alegria tola. Se alegra com o Vaticano II, uma alegria tola. Se alegra com os triunfos do mal, com a impureza, com histórias obscenas, com piadas obscenas. Quarto grau, a jactância, que faz orgulhoso falar demais. Falar de tudo com esta nota de jactância, que é se lançar, se opor, se ferir. O jactância faz a pessoa se pôr acima dos outros e pisar, uma coisa muito desagradável, muito orgulhosa. Sem moderação, sem procurar o termo certo. O Evangelho diz, julgai com justiça. Aquele que tem a jactância, não julga com justiça. Ele não julga na verdade. Ele não procura o certo. Não procura ver o que é. Ele vai pisando. Enquanto que o juízo certo é próprio das pessoas humildes, ponderadas. Monsenhor Lefebvre era ponderado. Era firme, de uma firmeza extraordinária. Era um falcão. Mas, na hora certa, o trato dele era amável. Varia. Os temperamentos variam, mas tem que manter a virtude. E a virtude aqui é ser moderado, não ter jactância. Moderado porque nem tudo que sai deles é santo, eles sabem. Por isso desconfiam de si mesmos e de seus juízos, e por isso são comedidos. Mas sabem chegar a uma conclusão também. Quinto grau da soberba é a singularidade, que vai contra o respeito da regra e os ensinamentos antigos. É o próprio do progressismo, que não respeita tradições recebidas dos apóstolos ou dos papas que os seguiram. Não recebem os ensinamentos de São Pio X. Não recebem o que os papas do século XIX e até Pio XII nos advertiram contra o mundo moderno. Não. Eles não querem. Eles querem se singularizar. Nova missa, novos sacramentos, novo ensinamento, nova arquitetura, novas músicas, rock cristão. E vai de novidade em novidade. Viva a novidade. Parece até uma casa de comércio. Novo modelo, tudo novo. Nova teologia, nova missa, novos sacramentos. São Paulo já nos advertira que viriam os homens que não suportariam a sã doutrina, mas que amariam as novidades. É o quinto grau do soberba. Sexto grau, a arrogância. O arrogante não está contente com o tratamento que lhe dispensam. Ele, ao contrário do humilde, se considera melhor do que os outros, como o fariseu que desprezou o publicano e o manifestou. Então, esse é a arrogância. Então, é um pouquinho semelhante à jactância, mas ele é mais... Talvez parte do que eu disse de jactância se aplique mais à arrogância. Mas vamos continuar. Sétimo grau, a presunção. Como arrogante, o presunçoso se crê digno de um tratamento de marca. E não se acomoda a uma condição humilde dentro do mosteiro. Se lhe dão um cargo que ele acha que não condiz com a sua sabedoria, com os seus conhecimentos, ele fica vexado. Por quê? Porque ele é presunçoso. Oitavo grau, defesa dos seus pecados. Enquanto São Bento pede que o monge humilde revele ao seu abade todos os seus maus pensamentos que lhe venham ao coração e o mal que possa ter cometido ocultamente, o orgulhoso não só não revela ao seu abade as suas faltas, mas as defende. Defender o mal é o próprio da alma que já está chegando lá embaixo. Ela defende o mal. Ela faz o mal e defende o mal. Os gays fazem o mal e defendem o mal. Saem na rua para defender o mal.
e exigem que respeitem o mal que eles querem fazer. O grau de orgulho que vai descendo, descendo e vai para o inferno. Terrível, terrível. A pessoa defender o mal. Faz o mal e tem raiva de quem lhe chama atenção. Se bobear, vocês irão para a cadeia. Nós teremos uma lei. Vocês irão para a cadeia. Porque não pode falar que nós estamos fazendo mal. Porque nós chamamos o mal de bem. E nós chamamos o bem de mal. Como estão vendo, a coisa está ficando ruim. Hein? Estamos descendo e vamos descer mais ainda. Estamos no 8º ainda. Mas a humildade faz o homem agir de forma diferente. Faz o homem se acusar a si mesmo. Que há de mais humilde do que a confissão. A pessoa vem não para se defender, mas para se acusar. E por isso que Deus dá a graça. O Père de Montléon, que é um beneditino, escreveu um livro muito bonito sobre os graus da humildade. Ele conta que na Idade Média, mais de uma vez, e ao que parece São Tomás concorda com essa doutrina, chegaram a me dizer até que houve uma ocasião na peste negra, que o Papa também apoiou, e assim explicitamente, numa bula, essa conduta. Então, um cavaleiro, me parece que se deu mais de uma vez, ele havia feito um voto, era jovem ainda, de não recuar diante dos muçulmanos na batalha. E ele foi ferido à morte. Ele estava morrendo e o tio dele estava perto. Ele falou: tio, vem cá, tio, por favor. Eu estou morrendo e eu tenho um pecado para confessar. Mas o tio não era padre. E ele falou: padre, tio, eu não posso morrer sem confessar o meu pecado. Por favor, escute a minha confissão. E aí ele falou: tio, eu fiz um voto. Fiz um voto de não recuar diante dos muçulmanos e eu recuei. Eu rompi o meu voto. Eu não cumpri o meu voto. Eu estou ferido e estou morrendo. Eu não quero morrer com esse pecado. Eu queria confessar ao Senhor e reze por mim. E morreu. E o Père de Montléon, se apoiando, pensou em São Tomás, diz que nos casos assim, que a pessoa fez tudo que ela podia das partes da confissão que dependem dela, tendo sido feitas, num caso de morte, que ele pensa que a igreja supre e que esse rapaz foi absolvido do seu pecado. E mais um milagre, mais um fruto da humildade. 9 é a confissão simulada, 9º grau do orgulho. Então estamos descendo. O orgulhoso quer passar por humilde e se torna então um simulador, um enganador. Assim ele é um lobo com pele de cordeiro. Dom Ferré diz que Bento XVI o enganou. Bom, ele não enganou nem os 3 bispos, que não se enganaram, nem enganaram Dom Ferré. E disseram: Dom Ferré, não faça isso. Você está indo para o caminho errado. Bom, só um parênteses. Mas o 10º grau do orgulho, a rebelião. Então já estourou agora. Então já estourou a rebelião. Não é mais a confissão simulada, agora é rebelião declarada. Lúcifer gritando: eu não servirei. Eu não servirei. E arrasta consigo 1/3 dos anjos. E é precipitado então no inferno. O modernismo, o liberalismo é uma rebelião. Rebelião contra a igreja. Dentro do concílio. Nós não cremos no inferno. Se ele existe, ele está vazio. Dizia Urs von Balthasar, que foi levado ao cardinalato e que morreu no dia das sagrações, que foram feitas em Econa, no dia 30 de junho de 1978. Naquele mesmo dia morreu Urs von Balthasar, sem poder receber o cardinalício. Revolta. Não quero mais o reino social de Nosso Senhor. O núncio indo pedir ao presidente da Colômbia para retirar a primeira artigo da Constituição, dizendo que a Colômbia é um país oficialmente católico. Não quero mais o reino social. Os reis da terra se conjugaram contra o seu ungido e levantaram a bandeira da revolta. Não queremos que ele reine sobre nós. O Vaticano II foi o concílio da rebelião contra a igreja, contra Jesus Cristo, contra o reinado de Nosso Senhor. E é o que nós estamos vendo.
sociedade entregue à desordem, ao caos moral e intelectual. E é por isso que ele é o maior desastre da história da Igreja desde a sua fundação, como diz Monsieur Lefebvre. 11º grau, a liberdade de pecar. É o que nós estamos vendo hoje. Liberdade de pecar. Os cartazes na rua convidam ao pecado. As leis facilitam. Instrumentos para facilitar o pecado são às vezes distribuídos nas escolas. Liberdade de pecar. Pequem, pequem, pequem. E depois o governo se ocupa de lhes dar o necessário para eles possam continuar pecando. E o que é a liberdade religiosa, senão sob aparências enganosas? A liberdade de pecar. A liberdade de aderir ao erro, de propagá-lo. Como estava dizendo, hoje os gays reivindicam a liberdade de pecar. Por aí eles manifestam o orgulho que conduz o mundo à sua ruína e ao fundo do inferno. 12º, o costume. Curioso, né? Esperávamos uma coisa mais forte, talvez. Costume. A pessoa se acostuma ao pecado. Se acostuma de tal maneira ao pecado que ele faz calar a voz da consciência. E a consciência não fala mais. A consciência não reage mais. Será provavelmente o estado do anticristo. O anticristo fará o mal como alguém respira. Fará o mal como alguém que bebe água. Uma tranquilidade total. É o costume. Virou um costume. Virou um estado habitual. Ele viverá no pecado. Ele será, como por assim dizer, confirmado no pecado. Assim como os santos foram confirmados em graça e não pecavam mais, eles serão confirmados no pecado. São Pio X diz na Pascendi, após ter destrinchado os modernistas e suas causas, ele diz: isto já é o bastante para bem nos certificarmos, por que caminhos o modernismo conduz ao aniquilamento da religião. Neste caminho, os protestantes deram o primeiro passo, os modernistas o segundo. O próximo será o do completo ateísmo. O mundo vai se habituar ao pecado. E o mundo viverá no pecado. Por isso, um dominicano dizia: a cidade moderna é uma cidade em estado de pecado mortal. É uma expressão um pouco oratória. Não é bem assim. Claro, tem pessoas muito santas que estão nas cidades modernas. Mas cidades modernas, tal como elas são construídas e vividas, e com barulho, com rock, com a televisão, com tudo isso, ela é, de fato, uma antissociedade. Ela é uma organização que se organiza de uma maneira contrária ao desenvolvimento da graça santificante recebida no batismo. Ou seja, a instalação definitiva do mal no esquecimento total de Deus. Assim, hoje muitos bebem o pecado, como beberiam um copo d'água. Então, vamos terminar. Uma palavrinha ainda sobre Dom Williamson. Algumas pessoas pensam que as confirmações foram ilícitas. Penso que estão equivocados os que dizem isso. Há um problema, esse problema é grave, esse problema é de fé. Diremos uma palavrinha na hora do catecismo. E se um bispo se levanta para dizer mais abertamente, publicamente, o erro de um outro bispo, como São Pedro, como São Paulo se levantou e falou publicamente do erro de um outro bispo, que era mais do que bispo, pois era Papa, e não só Papa, mas apóstolo, e não só apóstolo, mas chamava-se São Pedro, e São Paulo tinha razão, que a fé estava em jogo. Eu penso que Dom Williamson está fazendo bem em vir pregar algo que não agrada, é verdade. Mas Nosso Senhor disse, São Paulo disse, pregai a tempo e a contratempo, quer agrade, quer desagrade. Me parece, digo assim porque eu sou um simples mortal, sou um pecador, me parece que Monsenhor Williamson é um homem que ama a verdade, ama a Santa Igreja, ama a doutrina católica.
E por isso nós damos a Ele a nossa confiança. E Ele vem não só pregar, mas também formar soldados. Porque numa guerra, ela não pode ser ganha sem soldados. É necessário formar soldados. E a Crisma é para isso. A Crisma é para que a gente possa vencer o demônio, o mundo e a carne. Nem todos poderão compreender tudo que tem nessa crise. Fazer o quê? Ela é complexa, reconheço que ela é muito complexa. Mas que Deus nos faça humildes. Porque o humilde tem um olhar penetrante. O humilde é curioso. É um pouquinho como um guarda suíço que estava na porta do Vaticano e vendo Monsieur Lefebvre tantas vezes ali. Uma vez ele ali, quietinho, falou uma palavrinha. Monsieur Lefebvre olhou para ele e ele falou: o senhor está perdendo seu tempo. Então era um homem humilde, simples guarda, mas que ali da sua porta ele via passar os cardeais, ele escutava de vez em quando alguma coisa. E ele, na sua humildade, não era aluno de Econa, não tinha feito teologia, não conheço, bom, não sei o que ele tinha feito, mas digamos, podemos supor que não fosse um antigo seminarista de Econa. E, no entanto, ele entendeu que Monsieur Lefebvre estava perdendo o seu tempo, entendeu alguma coisa da crise da igreja. Então não é só os teólogos que entendem um pouquinho da crise da igreja, os simples fiéis podem entender também. Durante a crise ariana, quando um bispo ariano às vezes estava pregando, às vezes um simples fiel levantava o braço e dizia: não foi isso que nós aprendemos. Não foi isso que nós aprendemos. Os arianos negavam a divindade do nosso Senhor. E simples pessoas, simples lavadeiras, levantavam o braço e diziam: não foi isso que nós aprendemos. E nós não queremos escutar isso. Nós queremos escutar que nosso Senhor é Deus, porque Ele o é. Então, na crise atual, claro, tem coisas que você não pode saber, são informações, tal avalanche de informações. Pode haver mas que a gente guarde a fé, isso que é importante. Para ir para o céu, precisa guardar a fé. Não precisa necessariamente apoiar o tal cerimônia, ou essa ou aquilo, saber que se... Não necessariamente. Mas quem quiser mais explicações, nós podemos dar. Porque é importante também a informação. Mas não vamos botá-la acima do que ela é. Mas, acima de tudo, guardemos a fé, a esperança e a caridade. Mas se alguém quiser tomar parte de maneira mais efetiva nesse combate, aí sim, ele tem que se informar. E não se desinforme demais também. Apesar da informação não ser tão necessária, eu acho que no tempo de Henrique VIII na Inglaterra, foi necessário se informar direitinho. Por que John Fisher foi martirizado, assim como Thomas Morris. Era bom saber. Era bom para os ingleses na época saberem. Porque muita mentira devia correr a respeito desses dois mártires. E quando a gente sabe a verdade dos acontecimentos, a gente se prepara melhor para o dia que isso vier a cair sobre nós. Que a Virgem Maria nos proteja a todos, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.